informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 3 de julho, levando para vocês os seguintes destaques. Ministério da Agricultura fará registro de máquinas agrícolas. Governo deve compensar aldeias de Dourados por duplicação da MS 156. Com drone, PMA flagra desmatamento ilegal para o plantio de pastagem. População ocupada na agropecuária chega ao menor nível desde 2012. E nuvem de gafanhoto da Argentina se afastou do Brasil. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Sexta-feira, ensolarada em Dourados e região e sem previsão de chuva. O frio continua com temperatura mínima agora cedo ao redor de 6 graus. Na agricultura, tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar e de colher resultados. Seu tempo é sempre precioso. No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença. No sul do Brasil, o incremento é de 2 sacas por hectare. Cronos, seu tempo rende mais, sua soja também. Um produto Adamar. Siga as instruções de bula e rótulo. Consulte um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário. O foco da Shark Tratores é os produtos e serviços feitos para o seu negócio. Nesse momento de pandemia, estamos oferecendo condições especiais em peças e serviços. Traga seu trator ou máquina para manutenção e pague em 120 dias. Venha até a Shark na Marcelino Pires 6735 e conheça também a linha de geração BH Power Shift. Aproveite até 31 de julho. Shark Tratores, 60 anos de mercado. 3411-5222. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 200 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 205 à vista. Vaca gorda a R$ 190 no Friboi e a R$ 195 no Brasil Global. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 38 e a de soja a 107, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher.
Singenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Singenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Singenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Ministério da Agricultura apresentou na terça-feira, em videoconferência com o Instituto Pensar Agro, a Plataforma Nacional de Registro e Gestão de Tratores e Equipamentos Agrícolas. O sistema, que deve ser lançado até a primeira semana de agosto, permitirá o registro oficial de tratores e equipamentos agrícolas sem custo para o produtor rural. A plataforma está sendo desenvolvida em conjunto com o Instituto CNA, por meio de um acordo de cooperação técnica. Com o registro, será possível ter um documento único com identificação geral da máquina agrícola e histórico de donos. Assim, em caso de roubo e furto, será possível compartilhar informações com instituições policiais para averiguação e investigação de casos suspeitos. O registro também facilitará as operações financeiras de compra, venda, financiamento e seguro, e também a comunicação de sinistros. Quando lançada, a plataforma estará disponível na versão web e em aplicativos iOS e Android. Após duplicar a rodovia MS 156, que corta a reserva indígena de Dourados, o governo do estado deverá compensar índio das aldeias Jaguapiru, Bororó e Panambizinho. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. De acordo com o parecer do Ministério Público Federal, a obra de duplicação da rodovia causou prejuízos aos moradores das aldeias. Assim, em ação civil pública, o Ministério Público afirmou que as obras foram executadas sem a devida atenção às medidas de compensação previstas em estudos antropológicos e ambientais, encomendados pelo próprio governo do estado. A ação foi julgada procedente pela 2ª Vara Federal de Dourados em 2008 e o governo do estado recorreu. Porém, o TRF3 manteve as medidas de compensação. Para minimizar os danos causados à reserva, o estado deverá realizar o reordenamento do tráfego nas aldeias e iluminação adequada, construção de vias para o tráfego local, sinalização informativa em Guarani, Terena e Português. Além disso, deverão ser implantadas medidas de proteção ao cemitério indígena à beira da rodovia, projetos de educação no trânsito em escolas locais e construção de espaços comerciais na MS 156. Esses espaços servirão para que a comunidade possa vender os produtos fabricados nas aldeias. Entre as medidas para compensar as aldeias, também está prevista a instalação de um posto da Polícia Militar Rodoviária, câmeras de monitoramento e sinalização. Por fim, o governo do estado deverá realizar reparos nas casas afetadas pelas obras e dar assistência jurídica e social aos familiares de vítimas fatais, mortas em decorrência de acidentes na rodovia. Depois de encontrar irregularidades durante fiscalização no assentamento Ney Ramos Volpato, localizado a 45 quilômetros da cidade de Bela Vista, na terça-feira, quando 2 homens foram autuados por desmatamento e exploração de madeira, a Polícia Militar Ambiental voltou na quarta-feira ao local depois de receberem denúncias de uma nova exploração ilegal de vegetação com uso de máquina. Ao chegar no assentamento, a PMA verificou que um homem de 53 anos, residente no local, havia derrubado com uso de máquina diversas árvores pela raiz para exploração da madeira sem licença ambiental. A máquina não estava mais no local, porém os policiais fizeram apurações e a encontraram nas proximidades do assentamento. O assentado foi multado em R$ 1.800. Utilizando um drone, a Polícia Militar Ambiental de São Gabriel do Oeste
conseguiu localizar uma área desmatada para o plantio de pastagem no município de Camapuã. O homem que cometeu o crime ambiental foi multado em mais de R$29 mil. Durante fiscalização na terça-feira, a PMA verificou que o desmatamento de 3,5 hectares da área protegida de reserva legal atingiu também uma área de 12 hectares fora de proteção especial no município de Camapuã. O desmatamento teria ocorrido entre janeiro de 2016 e setembro de 2017. O levantamento foi feito por imagem de satélites, sendo constatada que a área já estava com um plantio de pastagem. Foi utilizado drone para a caracterização da área desmatada e aparelho de GPS para a localização e a sua medida. Também foi verificado que parte da madeira proveniente da vegetação desmatada ilegalmente encontrava-se no meio da pastagem. O infrator de 39 anos, residente em Campo Grande, foi multado em R$ 29.900, multa agravada pela área ser protegida por lei. Dados do INPE apontam aumento de quase 20% nas queimadas na Amazônia em relação ao mesmo mês de 2019 e despertam temor de uma nova crise de queimadas durante o período de seca naquela região. A Amazônia brasileira registrou em junho 2.248 focos de incêndio, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgados na quarta-feira. Foi o maior número observado para o mês em 13 anos. A população ocupada na atividade agropecuária chegou ao menor nível observado para um trimestre desde 2012, de acordo com o estudo divulgado na quarta-feira pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA da USP. No período de março a maio, foram 7.990.000 pessoas ocupadas no setor, sendo que o menor número observado para um trimestre, desde que essa avaliação começou a ser feita em 2012. O estudo foi baseado em números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, do IBGE. A pesquisa afirma que o cenário deve estar atrelado aos efeitos da pandemia da Covid-19 no setor rural, o que afeta também a mão de obra. A pesquisa diz ainda que, em relação à expectativa de ocupação no período, a queda foi de 4,4%, ou seja, 365.000 pessoas deixaram de ser contratadas nesse período na zona rural. Os pesquisadores do CEPEA ressaltaram que é usual observar diferenças de até 200.000 pessoas entre os trimestres, mas que esta foi a primeira vez que o choque ficou superior a 300.000 pessoas. Parte da nuvem de gafanhotos foi localizada por técnicos do governo da Argentina na tarde de terça-feira na cidade de Esquina, ainda dentro da província de Corrientes. Antes, os insetos estavam em Curuçu, Poatiá. Segundo o mapa divulgado, a nuvem se afastou um pouco do Brasil e do Uruguai. Para chegar a localizar os insetos, os profissionais do Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Alimentar da Argentina, a SENASA, tiveram que chegar ao local a cavalo. Segundo o governo local, na quarta-feira, foram feitas novas aplicações de inseticidas por aviões. E o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o SINDAG, afirma que entregou ao Ministério da Agricultura do Brasil, na terça-feira, a proposta de um plano nacional permanente contra pragas de gafanhotos no Brasil, com o uso de aviões agrícolas. O café com leite ao acordar, o arroz com feijão na hora do almoço. Por trás desses eventos tão cotidianos, é bem provável que exista o trabalho de uma cooperativa agropecuária. Isso porque quase metade do que vem do campo passa por produtores rurais associados a cooperativas. Hoje, elas produzem 75% do trigo do Brasil e lideram o cultivo do café, 55%, milho, 53% e soja, 52% da produção, segundo o IBGE. Boa parte do leite, 46%, e do feijão, 43%,
também passa por cooperativas agropecuárias. Pequenos agricultores e pecuaristas fundam essas organizações com o objetivo de ganhar maior poder de negociação na compra de matérias-primas, maquinários e serviços, em meio ao mercado cada vez mais competitivo do agronegócio. Muitas delas já são grandes líderes do setor e possuem faturamentos bilionários, como é o caso da Coamo, Copersucar, Cotrijal e Cochupé, por exemplo. Outras são marcas conhecidas entre os brasileiros, como a Aurora, Batavo e a Frimeza. Ao todo, 1.613 cooperativas atuam no Brasil, oferecendo suporte a 1 milhão de produtores, dos quais 71% estão ligados à agricultura familiar. Juntas, essas cooperativas empregam 209.899 pessoas e faturam cerca de 200 bilhões de reais ao ano, de acordo com a Organização das Cooperativas do Brasil. A disputa por boiadas prontas segue firme no mercado físico paulista. Com isso, a escalada de preços pelos frigoríficos é frequente. E os preços de balcão ao redor de R$ 218 a R$ 220 arroba à vista são comuns. No mercado atacadista de carne com osso, a carcaça está em alta, com os abates enxutos e a exportação drenando boa parte da produção. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Frente Ambientalista discute problemas relacionados à caça de animais silvestres. Todo ano, pouco menos de 40 milhões de animais da fauna brasileira são capturados pelo tráfico ou pela caça. A informação é da Associação OECO e foi citada por Leonardo Gomes, do Instituto SOS Pantanal, em debate virtual organizado pela Frente Parlamentar Ambientalista, que discutiu a caça e os maus tratos aos animais no Brasil. A coordenadora de fauna da Associação Mata Ciliar, Cristina Arumi, trabalha com o problema. A entidade tem centros de reabilitação de animais silvestres e é rotina receber animais apreendidos. Nos últimos dias, a associação recebeu 50 picharros, pássaros trinca-ferro, apreendidos pela Polícia Federal. Muitos chegaram mortos ou morreram pouco depois. A associação atua principalmente no interior de São Paulo e se especializou em animais de grande porte, como explica Cristina. Só que nesses últimos tempos, nós pegamos 4 onças em armadilhas. 4. Mas 4 não é muito. Só que pegar uma onça dentro de uma mata em armadilha, vocês sabem o que isso significa. Quer dizer, se só nós pegamos já 4 onças, e aqui no interior de São Paulo, imagina o que está acontecendo lá fora. E não são apenas animais da fauna brasileira que a entidade abriga. A associação já acolheu 200 cobras que não eram nativas do Brasil e que, se não tivessem sido acolhidas, teriam sido sacrificadas. Apesar de atuar em 8 cidades da região de Jundiaí, a associação já recebeu pedidos de resgate de 94 municípios. Segundo o analista ambiental Roberto Borges, a caça esportiva vai contra a seleção natural e desequilibra o ambiente. Ele defende a prática do safari fotográfico, que mantém a natureza e eticamente não seria reprovável. Ele aponta outra ação prejudicial da caça. A presença de javalis em regiões como a Bahia mostra que alguns caçadores estão levando javalis por todo o Brasil para praticar seu esporte. Roberto Borges considera hipocrisia a caça por subsistência e por isso defende a extensão rural, ou seja, ensinamentos sobre agricultura, pecuária e economia doméstica para modificar hábitos e atitudes das famílias. A caça não promove controle populacional nem reduz a proliferação de doenças, na opinião da diretora técnica do Fórum Animal, Vânia Plaza. Então, eu, como sou sanitarista, posso dizer claramente que a gente tem publicações de décadas já dizendo que a morte, o controle indiscriminado das populações de animais não conduzem a esse controle. E claramente existem vários mecanismos
que comprometem diretamente os interesses que nós temos hoje de que a caça possa ser explorada por talvez esse grupo de 7% dos brasileiros que vem aí uma grande vantagem econômica para si, comprometendo de forma generalizada os nossos biomas. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, defende uma mobilização para rejeitar o projeto da Política Nacional de Fauna, que trata da liberação da caça como uma estratégia de preservação de espécies. Essa é uma proposta que a gente precisa se organizar um pouco melhor para colocar em votação e rejeitar. No ano passado nós seguramos a proposta em mais um ano, então assim, a gente vem tendo gradativamente, os deputados têm ajudado e têm segurado, mas a gente precisa levar isso para plenário e votar e rejeitar a matéria, né? Porque senão a gente vai ficar sempre com esse projeto, esse fantasma nos atormentando. O deputado também defende mudanças na forma de punir crimes ambientais. Pela legislação, os crimes contra a fauna prevêem 3 meses a 1 ano de detenção mais multa, por serem considerados de menor potencial ofensivo, o que, segundo o deputado, incentiva a reincidência. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.